qualquer coisa no final do culto, para que você possa estar por dentro, tá bom? Vou convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Nós vamos nessa noite pensar em mais um capítulo da nossa série de mensagens. Todas as quartas nós estamos estudando sobre deuses falsos, né? Deuses com D minúsculo. Eu não sei você, mas eu tenho aprendido muito. Eu, particularmente, tenho sido muito confrontado. Talvez para alguns assim, pastor, o senhor está pregando aí. Então o senhor também sente a pancada também, com certeza. Primeiro sou eu que apanho, que choro, que tenho que reconhecer. E tem sido uma bênção. Se você não está acompanhando a série, vai lá no YouTube. As mensagens estão disponíveis lá. As 2 primeiras mensagens, tá bom? Então você não perde. E essa semana está muito legal, porque hoje nós vamos falar sobre o dinheiro muda tudo. E domingo, na série Uma Vida Abençoada, nós vamos falar sobre uma coisa: livre-se de mamon. Então a pancada essa semana tá legal, tá gostosa, tá um negócio bem crente mesmo. Então você ou sai dessas 2 séries, com Jesus em primeiro lugar e um dizimista fiel, ou então, irmão, nós vamos ter que fazer um trabalho diferente com você. Mas brincadeira à parte, que você abra o seu coração, porque a gente tem muito a aprender a crescer, então você não perde, né? Sabemos que tem muitos irmãos viajando, onde já chegaram, né? Regilene, Tarcísio estavam em Santarém, já voltaram, estão de lua de mel, que as meninas ficaram lá, né? Que bom, gente, sejam bem-vindos, que bom que vocês passearam, foi tudo bem. Lucas 19, nós vamos ler do 1 ao 9. Todo mundo encontrou? Diga amém. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele que queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passando por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguma coisa extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, muito obrigado por esta noite. Estamos aqui com corações abertos e gratos em adoração ao Senhor. E nosso coração está ansioso e pronto para receber a sua palavra, Senhor. Fala conosco, o Espírito Santo ministra ela a nós. A tua palavra nos edifique, nos confronte, nos desperte. A tua palavra venha para revelar a nós a sua vontade, Pai. Que o Senhor cresça, eu diminua. Queremos ser fiéis na ministração da sua palavra hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Talvez você já ouviu algumas frases populares sobre... Algumas pessoas dizem, né, dinheiro não é bom, mas eu digo, mas não traz felicidade, mas paga as contas, né? E na cabeça de algumas pessoas, talvez o que faltaria para mudar e melhorar a sua vida fosse o dinheiro. Nós não podemos negar que todo ser humano, em seu coração, existe uma ganância. Nietzsche, que foi um filósofo e considerado por muitos ateu, ele ao analisar no seu tempo as pessoas, ele disse o seguinte: a ausência de Deus é tão grande que as pessoas vão acabar substituindo Deus pelo dinheiro.
Ele olhou todo mundo se movimentando e como vivia disse, uma coisa vai acontecer, Deus não é mais presente, por isso ele usou aquela frase muito famosa, Deus está morto, mas não dizer que da morte de Deus, mas dizer que Deus não estava presente na vida das pessoas, porque elas estavam colocando ele para fora, e aí ele disse, eles vão trocar Deus pelo dinheiro. Nós vivemos uma cultura de ganância, e olha que é um pecado difícil da gente enxergar e reconhecer, ganância e avareza. Nós não nos consideramos gananciosos, e eu nunca vi gente chegar e dizer assim, eu tenho um pecado a confessar, eu sou ganancioso, eu gosto mesmo, eu estou aspirando tantas coisas grandes, eu quero muito mesmo. A gente diz, não, eu sou humilde, eu tendo as coisas necessárias, está bom. Mas é engraçado que, dependendo do grupo que a gente entrar, da panela que a gente entrar, a gente começa a observar a vida das pessoas, a gente começa a fazer uma análise da vida dela e diz assim, ou eu estou vivendo abaixo e preciso melhorar para chegar, ou eu vivo melhor, estou vivendo melhor que esses aqui, né? Ou seja, de qualquer forma, nós estamos comparando e com o coração também muito desejoso. Jesus advertiu mais sobre a ganância do que o sexo. Se você olhar para as Escrituras e o Evangelho, Jesus estava falando mais sobre a questão da ganância. E quase ninguém se preocupa em ser ganancioso. E como é que a gente pode reconhecer o poder que o dinheiro tem e nos deixa cegos? Talvez você vai dizer assim, não pastor, eu não tenho problema nenhum com dinheiro, não sou cego. Será? Existe um poder muito sedutor do dinheiro. Acabamos de ler Lucas 19 e fala da história de Zaqueu. E nos versículos 1 e 2 vai dizer que Jesus está entrando em Jericó e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Naquele tempo, Roma, para poder enriquecer, poder dominar todas as cidades, cobrava muitos impostos. E só quem vivia bem ali naquele tempo eram os governantes romanos ou os colaboradores locais chamados de cobradores de impostos. E no versículo 7, a multidão diz assim, ele foi comer na casa do pecador. Zaqueu era conhecido como pecador. E Zaqueu era esse homem que por muitos considerado o traidor de Israel, o traidor da nação, o traidor da pátria, porque ele se tornou um cobrador de impostos, trabalhava para os romanos. E para ficar mais pior ainda a situação, ele era o chefe dos publicanos, ou seja, ele era o camarada que comandava a coleta de impostos. Mas não era uma coleta de impostos justa. Roma botava uma taxa e eles colocavam 3, 4, 5 vezes a mais para enriquecer. E quando eles cobravam esse imposto, a parte de Roma é entregue, mas eles ficavam com a deles. E aí, por que alguém aceitaria um emprego de cobrador de imposto? Porque o que poderia seduzir um homem, atrair a família e o país com a própria vida contra a sociedade? Por que Zaqueu tomou viver uma vida assim? A resposta é muito clara, o dinheiro. E aí Lucas nos chama a atenção que ele é o cobrador, o chefe dos publicanos, o cobrador dos impostos. Em Colossenses 3,5 e em Efésios 5,5, Paulo vai dizer que a avareza é uma forma de idolatria. Em Lucas também, capítulo 12, versículo 15, Jesus diz o seguinte, cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. O que é cobiça, gente? Os capítulos 11 e 12, Jesus vai advertir o povo acerca da preocupação com suas posses. Jesus vai dizer, cuidado com a ganância quanto aos bens. A cobiça não é apenas amor ao dinheiro, não é simplesmente dizer que é o amor ao dinheiro, mas é a ansiedade excessiva por causa dele. A pessoa não apenas ama o dinheiro,
mas ela é ansiosa para ter logo, ela é ansiosa para que o investimento que dura 3 anos, em 6 meses aconteça, ela é ansiosa por isso. E consistir, a palavra que Jesus diz, cuidado, que a vida do homem não consiste na grande quantidade, essa palavra consistir, em relação a bens, é definido pelo que se tem e consome, ou seja, a identidade, a vida da pessoa, ela se baseia pelo que ela tem. E se ela perde aquilo que ela tem, ela morre, ela não existe, ela não se considera mais um ser humano. E aí Jesus em Lucas 16, do 13 ao 15, vai dizer: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque vai odiar um, amar o outro, se dedicar a um e desprezar o outro. Não podia servir a Deus e as riquezas. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam essas coisas, zombavam dele, mas Jesus disse: vocês já são justificados diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois o que é elevado diante dos homens, perante Deus é abominação. Então Jesus está usando as figuras aqui as metáforas de idolatria, para falar sobre ganância e dinheiro. Ele está falando, a ganância, a ansiedade, esse amor louco pelo dinheiro, é o problema na vida do ser humano. E a gente já falou, mas de acordo com a Bíblia, o idólatra tem 3 atitudes quanto aos seus deuses falsos. Primeiro, ele ama. Segundo, confia. O terceiro, obedece. Primeira coisa, os que amam o dinheiro. Quem são os que amam o dinheiro? Aqueles que sonham acordados, né? Fantasiando com novas maneiras de ganhar dinheiro, com novos bens para comprar e olhando com inveja o que os outros têm. Ele é tão amante do dinheiro que ele vive sonhando, porque eu vou ter isso, porque eu vou comprar aquele celular, eu vou comprar aquela terra, e eu não sei o que, e aí eu vou investir isso aqui, não sei o que, e eu vou trabalhar, e eu quero ganhar mais, eu quero até o final do ano que vem, eu quero estar ganhando o dobro do que eu ganho, e eu quero, e eu olho para o vida do outro e digo assim, eu preciso ter isso, e vou ter isso. As pessoas que confiam no dinheiro, elas sentem ter o controle da própria vida, se sentem seguros e garantidos por causa do dinheiro. Ou seja, eu tenho o controle porque eu tenho condições financeiras, eu tenho o controle da minha vida, eu faço o que eu quero, eu compro ou não compro, eu viajo ou não viajo, né? Além disso, eu me sinto seguro. Se acontecer alguma coisa, eu já tenho dinheiro. Se acontecer alguma coisa, tiver que ir para o hospital, eu tenho dinheiro. Eu compro, eu pago, não tem problema nenhum. E aí, eu me sinto garantido. Pastor Tim Keller fala algo muito interessante. Ao buscarmos neles significado, ou seja, amor e segurança, confiança, precisamos tê-los e, portanto, somos motivados a servi-los e obedecer. Quando eu amo o dinheiro e eu confio no dinheiro, a minha tendência é fazer tudo o que o dinheiro me mandar. Ou seja, eu me passo a ser um escravo. E tem 2 maneiras: ou a minha identidade, a minha vida, a minha segurança está em Deus, ou ela não está. Ou eu sirvo a Deus, confio e dependo do Senhor, ou eu não confio. Gente, não tem meio termo. Meu irmão, minha irmã, com Deus não tem assim: Deus, 50% eu vou confiar em Ti, 50% eu vou confiar em outra coisa. Ou Deus é Senhor 100% da nossa vida, ou Ele não é nada. Ou Ele governa e faz tudo, ou nós somos escravos do dinheiro. Lucas 12, Jesus fala da cobiça, que a gente tem que evitar a cobiça. Da mesma forma, a cobiça, vamos dar um exemplo, Jesus fala sobre o adultério. Ele não fala assim, se possível evita, não, ele está dizendo, não pode adulterar. Então, da mesma forma que a pessoa tem consciência que, se ele vai para a cama com outro, ele está cometendo pecado, a pessoa também tem que ter ciência de que a sua cobiça, a sua ganância já é um pecado. Não é a questão de eu ter, é o meu coração já está assim. Vou dar um exemplo novamente. Se um homem, Jesus diz, ele imagina na cama com outra mulher que não é a dele, ele já pecou, já adulterou. Então imagine um cidadão que fica no seu coração,
sonhando e projetando ter a terra do outro, ter um bem material que ele nem sequer se esforça, mas ele já está aqui no coração dele. O texto está dizendo, já pecou da mesma forma. Então, o dinheiro é um Deus falso comum que existe, mas quando domina o nosso coração, ele nos deixa cego, ele nos controla por meio de ansiedades e cobiças, e nos leva a priorizar tudo o que ele quer. Por isso que as pessoas que são gananciosas e têm cobiça no coração e não reconhecem, são pessoas cegas, são pessoas ansiosas, são pessoas que vivem preocupadas excessivamente, e elas vão priorizar tudo aquilo que for para ter mais dinheiro. Mas no versículo 3 a 7, o texto vai dizer que Zaqueu é um homem baixo, e ele não tinha como estar na frente das pessoas. Com certeza a multidão não ia dar nem espaço para Zaqueu chegar perto, porque ele era a pior pessoa da sociedade. Mas o texto está dizendo para a gente que ele toma uma atitude surpreendente. Zaqueu sobe na árvore. Talvez eu e você nós já lemos, e Zaqueu subiu na árvore, e é uma coisa... Não, gente, não é uma coisa comum daquela época subir na árvore. Sabe o que significava naquela época? A pessoa que sobe numa árvore como Zaqueu, ele está se tornando um motivo de zombaria. Então, se você vê algo acontecendo e a pessoa subir na árvore, seria um sinal de que ele poderia ser zombado e humilhado por todas as pessoas que estavam ali. E Zaqueu não consegue ver Jesus e diz, eu estou com tamanha vontade de ver Jesus, que eu vou subir na árvore, não importa se eu vou ser zombado, se vão tirar onda com a minha cara, se vão brincar comigo, eu vou subir na árvore. E ele está tão ansioso, que, segundo o pastor Tim Keller, ele está desesperado, na verdade, para ver Jesus. Ele está ali querendo ver Jesus, e a multidão que está ao redor de Jesus é quem? Pessoas respeitáveis, religiosas, pessoas que se sentiam superiores aos cobradores de impostos e às prostitutas, aos cegos. Ou seja, é o pessoal que se acha os donos do céu. Mas sabe o que acontece? Jesus faz o que ninguém imagina. Imagina Jesus chegando em Jacundá, está a multidão, está a marcha para Jesus, Jesus diz assim, para aí que eu vou para a casa do pior pecador de Jacundá que vocês consideram. Essa atitude que você pensou na sua cabeça, meu Deus, Jesus faria isso, foi isso que o pessoal pensou. E disse, ele vai comer na casa do pecador. Jesus chega para Zaqueu e diz, Zaqueu, desce depressa, porque me convém comer na tua casa. Comer na casa de alguém era sinal de amizade, irmão. E Jesus está dizendo, eu quero criar uma amizade com você, uma relação com você, Zaqueu, desce depressa. E o povo dizendo, não é possível, Deus, que pecado ele está cometendo, comer com um pecador, por que não comeu com essa pessoa aqui, com o religioso, por que não comeu, vai comer com Zaqueu, a pessoa mais odiada de Jericó. E quando Zaqueu viu que Jesus havia escolhido a pessoa menos virtuosa da multidão, ele viu que Jesus queria manter um relacionamento com ele, uma amizade. O entendimento espiritual dele mudou. Zaqueu entendeu que Jesus queria ser amigo dele. E Zaqueu começou a perceber que a salvação não era pela riqueza que ele tinha, que não era comprada, a salvação era por meio da graça. E sabe, queridos, olhando para esse texto, o negócio não acontece dentro da casa. A salvação e a graça derramada no coração de Zaqueu quando ele desce da árvore. Porque diz que Zaqueu desceu e recebeu com alegria, com júbilo. Então antes de entrar em casa, e Jesus ia entrar, mas antes de entrar, Zaqueu já tinha recebido no seu coração. O homem que era dominado pelo dinheiro, pela ganância, pela cobiça, se vê numa situação de zombaria, mas ele entende que precisa ver Jesus, e quando ele vê Jesus, Jesus está dizendo assim, quero ser teu amigo, quero comer na tua casa.
Nos versículos 8 a 10, Zaqueu faz algo muito interessante, irmão. E aí nós vemos uma diferença entre graça e dinheiro. Zaqueu faz o quê? Zaqueu se levanta, quando Jesus senta, se levanta e diz: Senhor, estou dando a metade dos meus bens, e a quem eu roubei devolvo 4 vezes mais. Você tem noção do que Zaqueu está falando aqui? Zaqueu está fazendo 2 promessas interessantes aqui. Primeiro, dá 50% da sua fortuna para os pobres. A lei mosaica exigia que se desse 10%. Zaqueu está dizendo assim: eu vou dar a metade do que eu tenho. Certa vez perguntaram para o pastor Tim Keller sobre dar os 10%, se era uma obrigatoriedade. Ele balançou a cabeça assim, meio que dizendo não. E as pessoas disseram: ufa, então estou livre. Ele disse: vamos pensar o seguinte: a gente teve mais revelação, conhecimento e fé do que o povo do Antigo Testamento? Não teve? Será que a gente tem mais crédito que eles? Então, ele começou a dizer que no Novo Testamento, o 10% já é o princípio da vida do crente. Mas a vida com Jesus se resume em 100%. Então, o dízimo é o padrão mínimo para os crentes em Cristo. E nós precisamos entender que Deus conta com a gente de forma 100%. Aqui é 50% para os pobres, mas aqui eu já tinha dado 100% do seu coração para Jesus. Segunda coisa, ele diz: eu vou pagar 4 vezes mais a quem? A quem eu roubei. Segundo a lei mosaica, a pessoa que tinha roubado alguém precisava fazer a restituição com juros. E tinha que devolver com 20% de juros o que se roubou. Zaqueu quis ultrapassar, irmão. Zaqueu estava fazendo o seguinte. Zaqueu disse assim: eu vou pagar quem eu roubei 300% de juros, 4 vezes mais. Então Jesus diz: a salvação chegou nesta casa. Quando ele perdoar. É isso que Jesus está falando? A salvação vai chegar na casa só se ele der o dinheiro para os pobres e cumprir o que prometeu. Não. Jesus disse: a salvação já chegou na sua vida. Entenda bem, a salvação de Deus não chega em resposta a uma vida transformada. Tem gente dizendo assim: para eu viver uma vida de salvação, eu preciso consertar a minha vida primeiro. Eu preciso deixar tudo certo. Eu preciso provar que foi transformado. Não, querido. A vida transformada, ela chega em resposta à salvação. Então eu recebo o dom gratuito de Deus, e aí a minha vida é transformada. Querido, sabe o que aconteceu na vida daquele homem que era ganancioso? Deixou de ser o opressor dos pobres e defensor da justiça. Deixou de ser acumulador de riqueza e passou a imitar e fazer o que o seu mestre ensinou. Sabe, queridos, para a gente entender o coração de Zaqueu, nós temos que considerar que existem deuses, ídolos profundos e ídolos superficiais na nossa vida. O que seriam ídolos profundos na nossa vida, gente? Seriam, por exemplo, pessoas que são fortemente motivadas pelo desejo de influência e poder. Querem influenciar, querem poder, ao passo que elas estão procurando aprovação e estima. O que seria um ídolo profundo? Pessoas que querem conforto emocional e físico, mais do que qualquer outra coisa. Querem segurança, controle do próprio ambiente, ou seja, é um Deus interno lá do seu coração. O que seria um ídolo profundo? Pessoas dominadas pelo poder, que não se importa e faz o que for necessário. Olha, eu quero poder, se eu não vou ser popular, se as pessoas não vão me amar, se as pessoas vão me odiar, se as pessoas não vão me respeitar, não tem problema, eu quero poder. As mais motivadas pela aprovação são o oposto.
E existem aquelas pessoas que elas, como posso dizer, elas não manifestam o querer as coisas, mas elas também se prendem ao coração, prendem o coração, e elas são consideradas como pessoas até bem vistas. Nossa, esse cara é humilde, ele não gasta muito, né? E é uma forma também de ter um ídolo profundo. O que seriam ídolos superficiais na nossa vida? Dinheiro, cônjuge, filhos, ídolos que buscam satisfação. A gente viu que o dinheiro pode ser um ídolo superficial na nossa vida, quando ele, na verdade, vem para servir a tudo que está interno na nossa vida. Você quer ver um exemplo? Você quer entender mais sobre isso? Os ídolos superficiais, eles alimentam os ídolos mais profundos da nossa alma. Os ídolos superficiais, eles alimentam o mais profundo da nossa alma. O pastor Tim Keller conta um exemplo muito interessante de um pastor que foi atender um casal. E o marido reclamava muito da mulher porque ela gastava muito. E a mulher chamava ele de pão duro. Esse meu marido é muito pão duro. Ele não gosta de gastar. E ela queria gastar, ela queria. E aí ele foi conversar com esse pastor, o marido, disse: pastor, porque ela gasta muito, me chama de pão duro, mas eu preciso manter as coisas no controle, preciso organizar as coisas, mas ela gasta demais. O pastor disse assim: você não acha que você é igual a ela? Ele disse assim: eu? Igual a minha mulher? Sim, a sua mulher é gananciosa, a sua mulher, ela cobiça muita coisa, você também. Só que ao invés de você fazer como ela faz, você é já mais interno. Você quer controlar, você quer segurança, você quer ter o poder de determinar o que um faz e o que o outro não faz. Você quer se sentir seguro. Você, na verdade, é ganancioso para dentro de você mesmo. Enquanto ela esbanja, você quer acumular silenciosamente. Você também quer ter a conta recheada. Você também é ganancioso como ela. Só que o seu problema é que você não gasta, mas você acumula igual a ela. E naquele momento o marido percebeu que não só a esposa era gananciosa, mas ele também era idólatra no seu coração lá dentro quanto ao dinheiro. 2 Coríntios 8 e 9, capítulos 8 e 9, Paulo vai falar sobre uma oferta que ele vai pedir aos pobres. E por ser apóstolo, ele não pede isso como uma ordem: eu sou apóstolo, estou mandando vocês fazer isso. Não, ele pede para que seja feito em amor. Mas ele lembra que o Senhor Jesus, sendo rico, tornou-se pobre por nossa causa, para que fôssemos enriquecidos pela sua pobreza. O que ele está querendo dizer é, da mesma maneira que Jesus poderia ter se apegado às suas riquezas e majestade, nós morreríamos no nosso pecado. Mas ele abriu mão da sua riqueza para nos tornar ricos diante de Deus. E ele quer dizer o seguinte: quando nós temos o entendimento da cruz, quando nós olhamos para esse Jesus que abraça a pobreza, ou seja, ele renuncia a sua glória, vai para a cruz. Quando nós olhamos para isso e entendemos que ele quer fazer de nós o seu tesouro, nós precisamos tornar ele o nosso principal tesouro, ou seja, abraçando o que ele fez na cruz. E quando nós abraçamos o que ele fez na cruz, quando nós confiamos, quando tornamos ele a pessoa principal, quando fazemos ele o primeiro na nossa vida, como fazendo ele Senhor da nossa vida, nós passamos a confiar e depender dele e não do dinheiro. Passamos a andar em paz e convictos de que o Senhor cuida de nós e não ansiosos, como se alguma coisa fosse nos faltar. A única maneira de nós servirmos a Deus e não as riquezas é colocarmos Ele como a coisa mais importante da nossa vida. Porque aí onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração.
quero lembrar para você, Deus não tem problema em você ter dinheiro. Deus não tem problema se você ficar rico. Se você tem o carro do ano, se você tem as coisas. Deus não tem problema quanto isso. O problema é você se tornar um escravo cego, ganancioso do dinheiro. Você passar por cima dos outros por causa de dinheiro. Você sacrificar a tua família, a tua saúde por causa de dinheiro. Tantas pessoas com problema de saúde, que estão gastando todo o dinheiro que tem agora para ver se consegue viver mais 50 anos. Por causa do quê? Da sua ganância. Não, mas eu não sou ganancioso, pastor. Não, você trabalha quantas horas? Eu trabalho 23 horas por dia. E você não é ganancioso. Ah, pastor, porque eu já tenho um carro, mas eu vou comprar mais 2 carros, porque eu quero um para a mulher, um para o menino, não sei o quê. Mas um já não te atende, a situação já não. Não, porque eu quero mais. Eu digo para você, Deus tem vontade em tornar algumas pessoas prósperas no reino dele. Deus tem vontade de tornar pessoas que tenham condição mesmo, de exaltar, botar na alta posição mesmo. Deus tem. Mas Deus só vai fazer isso com quem é fiel no pouco. Com quem honra Ele no pouco. Com quem não negocia Ele. Senhor, eu não vou te trocar por 50 reais, Senhor. E quando chegar na certa posição em que tiver prosperidade, bens materiais, dizer: o Senhor continua sendo o primeiro lugar. Isso aqui é passageiro. Deus é dono de todas as coisas. Então por que Deus não faz isso na minha vida, pastor? É você reconhecer talvez que você tem uma ganância no seu coração. Não tem problema você projetar uma vida melhor, projetar uma faculdade boa para os seus filhos, você querer ter uma casa boa. Eu estou dizendo que isso não tem nenhum problema. O problema é quando você esquece Deus ou busca Deus só por causa disso. É quando você deixa a tua família e negocia a tua família para chegar a uma alta posição. É quando você negocia os teus princípios e valores para ganhar corrupção no teu trabalho. Aí você se torna escravo do dinheiro. Então o que o dinheiro, qual é a visão do dinheiro no reino de Deus? Um instrumento para abençoar. É o que Deus coloca na tua mão para tu sustentar a tua família e tu investir no reino dele. Mas o problema é que o diabo, ele nos seduz e nos torna escravo da riqueza. Tem tanta gente vivendo ansiosa, tanta gente que não se contenta com o que tem, que não é grato. E quando alcança certo patamar, fica mais infeliz ainda. Por isso nessa noite eu quero dizer para você que o dinheiro pode mudar tudo na nossa vida. O dinheiro pode destruir muita coisa na nossa vida. A vontade de esbanjar pode matar e roubar a presença de Deus no nosso coração. A palavra que mais se ouve é ostentar. A gente prefere ostentar e mostrar para provocar o outro do que dizer assim: isso que você está vendo aqui foi o Senhor quem fez. Eu estou mostrando mesmo, porque é Deus que me deu, Deus quem fez. Eu fiz a minha parte, eu orei, eu planejei, trabalhei, mas o Senhor me deu a graça e por isso que eu estou aqui mostrando para vocês. Mas não, hoje a gente faz o quê? Olha, tu viu o carro que eu comprei? Tu viu tal coisa que eu adquiri? Ah, eu vou te falar um negócio. Eu pode ter certeza, eu vou fazer uma viagem para Disney, depois eu vou emendar para Paris, vou bater em Israel, vou para Dubai, e já está tudo. Ou seja, seu coração já está escravo do dinheiro.
Ah, eu não consigo dormir, pastor, eu não sei, não me dá uma insônia, e aí eu fico com os neurônios mexendo para lá e para cá, e eu não estou entendendo por que isso, eu não consigo dormir. Gente, será essa alimentação? Não, é seu coração ganancioso que não descansa em Deus. É seu coração ganancioso que não entrega nas mãos de Deus. Como se Deus fosse um Deus que perdesse por dinheiro. Dizer uma coisa para você: Ele é dono do ouro e da prata. Ele dá e Ele toma. E às vezes Deus pode ter tomado algo da nossa mão, e Ele faz isso, porque algumas coisas Deus vai ser cirúrgico, Deus vai ser duro com a gente, para não perder a gente, para que a gente não se perca pelo pecado. Eu quero encerrar como o apóstolo Paulo diz. Ele considerava tantas coisas como preciosas. Era um homem ganancioso também. A ganância dele era matar crente e ganhar destaque no meio da sociedade. Mas ele diz uma coisa: que quando ele conheceu a Jesus, as outras coisas ficaram sem valor para ele. Sem valor. Eu conheço e sei de pessoas que têm uma condição muito boa e Deus tem abençoado. E Deus vai abençoar ainda mais. Tem gente que já vive 50% e 50% entrega para Deus. Tem gente vivendo, Deus, irmãos, com 10% e 90% para Deus. Porque ele entende que no dia que o dinheiro tomar o seu coração, começa uma desgraça total. Olha para a palavra de Deus, tantos reis lutaram com a ajuda de Deus. Aí depois o coração começou a se envaidecer. É porque eu tenho um exército forte, porque eu sou forte, porque eu tenho dinheiro, porque não sei o quê. Aí Deus vai lá e bota uma doença terminal no cara. Aí ele é: Senhor, me arrependo. E Deus vai lá e tá bom. Mais 5 anos para você viver tranquilo aí. Mas para você aprender. De quem você depende? De quem você confia? E se o salário atrasar 10 dias na tua conta? Ou ele atrasar um mês? O que você vai fazer? E quando alguém fechar a porta, você vai fazer o quê? Você vai desesperar como alguns, tirar a vida, se preocupar? A pergunta é: aonde está a sua vida? Nas mãos de quem? Se ela está nas mãos de Deus, você vive contente e sossegado. Você vive feliz. Você não anda ansioso. Você confia no plano de Deus. Você descansa no Senhor. Agora, se a tua vida está nas mãos do dinheiro, digo para você, é um grande perigo. Você pode ficar de pé no seu lugar? Lembra mais uma vez para você: Deus não tem problema com o teu dinheiro. Se você tem condições, se você trabalha num lugar legal, se você já fez investimentos, se você tem muito gado, roça, Deus não tem problema com nenhum, mas porque foi Ele que te deu, Ele te abençoou. O problema é se você se tornou um escravo do que você tem. Lembre-se do que Cristo fez por você. E o sacrifício dele na cruz é graça sobre a nossa vida. E essa graça é a nossa riqueza. Essa graça é a nossa esperança. Essa graça é a nossa confiança. Essa graça é a nossa rocha. Para algumas pessoas, Deus está falando hoje aqui, porque está preparando, porque sabe onde Ele vai colocar, em lugares de destaque, de honra, e vai colocar a conta lá em cima. Que isso, pastor? Está profetizando agora que nem os outros pastores? Não. Ei, se Deus já determinou, Ele vai fazer na sua vida. Não tem problema quanto a isso, porque Ele sabe que na hora que Ele te colocar, você vai honrar o nome dEle. Mas tem gente já dizendo assim: eu não coloco você não. Por que, Deus? Porque você não está me honrando.
Então, pastor, para todo mundo é um problema. Não, irmãos, não é assim. Para todo mundo existe só um caminho: amar a Deus sobre todas as coisas. Feche seus olhos nesse momento. Fala com o Senhor aí. Fala com o Senhor nesse